Pessoal, vamos continuar nesta parte 7 do título crédito tributário. Vamos continuar a questão da repetição de indébito, o estudo da repetição do indébito, ou seja, da restituição de um valor pago indevidamente. Nós já vimos que o artigo 165 traz, na verdade, 3 incisos, mas 2 situações. Os incisos 1 e 2 dizem respeito a erros de fato ou de direito. O tributo foi pago maior do que o devido ou ele era indevido, e o sujeito passivo tem direito à restituição. E o inciso 3, naquela questão em que o contribuinte impugnou, houve uma decisão condenatória, ele pagou, mas depois ele consegue reverter, anular aquela decisão condenatória que o forçaram a pagar, e ele tem direito a pleitear a restituição. E vimos que o artigo 68 traz o prazo de 5 anos, isso aqui é 10, né? Traz o prazo de 5 anos para pleitear esta restituição, contados, no caso dos incisos 1 e 2, que houve erro de fato ou de direito, da data da extinção do crédito, ou seja, do pagamento. E, no outro caso, da data da decisão que anular aquela decisão condenatória anterior. Bom, mas eu preciso conversar com você a respeito do lançamento por homologação, porque há uma situação específica, uma vez que nós sabemos, baseado no artigo 168, inciso 1, como eu acabei de dizer, que o prazo de 5 anos é contado da data da extinção do crédito, do pagamento, extinguiu, 5 anos para pleitear a restituição. No entanto, vamos dar uma recordada aqui no lançamento por homologação. Observe que no lançamento por homologação, o sujeito passivo calcula e paga antecipadamente, você já sabe disso. E fica esperando que a Fazenda Pública faça a homologação daquele pagamento antecipado. E nós vimos que o que extingue o crédito não é o pagamento antecipado, é a homologação. E vimos também que se a Fazenda Pública não se pronunciar, em quantos anos? 5, que é o prazo em direito tributário. Se ela não se pronunciar em 5 anos, ocorre a homologação tácita, extinguindo o crédito tributário através da homologação tácita, uma vez que a Fazenda Pública não se pronunciou dentro de 5 anos. Maravilha, isso tudo nós já vimos. Ora, o fato agora é o seguinte. O artigo 168, inciso 1, determina que os 5 anos para pleitear a restituição serão contados da data da extinção do crédito. Ora, vamos imaginar uma situação teórica aqui, na qual a Fazenda Pública não se pronunciou depois que houve o pagamento pelo contribuinte. Na verdade, isso é o que acontece mais, né? Você imagina se o Estado tivesse que, em todo contribuinte que faz mensalmente o confronto débito-crédito do ICMS para homologar a Receita Federal com relação ao IPI. Deixa passar os 5 anos e, de vez em quando, aparece lá um fiscal. Bom, mas o fato é que, se houve o pagamento antecipado, a extinção do crédito, que é a homologação, vai ocorrer em 5 anos, se a Fazenda Pública não homologar antes, evidentemente. Ora, e o artigo 168, inciso 1 do CTN, determina que os 5 anos para pleitear a restituição são contados da data da extinção, que vai ser aqui. Então, em se tratando de homologação tácita, o contribuinte que recolheu lá teria 10 anos. 5 anos até que se considerasse extinto o crédito pela homologação tácita, porque a Fazenda Pública não se pronunciou, e da data da extinção, nos termos do artigo 168, inciso 1, mais 5 anos para pleitear a restituição. No entanto,
O governo achou que não estava legal isso, não estava muito bacana isso, e resolveu mudar. Mas muito cuidado com o que nós vamos ver agora. A Lei Complementar 118 de 2005 determinou no seu artigo 3º que, para efeito de interpretação do inciso 1 do artigo 168, que é o prazo de 5 anos contados da data da extinção do crédito, do artigo 168 do CTN, a extinção do crédito tributário ocorre no tributo sujeito a lançamento por homologação no momento do pagamento antecipado. Olha só. Então, na verdade, o que o artigo 3º da Lei Complementar 118 determinou? Que, neste caso do lançamento por homologação, considera-se extinto o crédito não com a homologação, e sim com o pagamento antecipado. De tal modo que aquele sujeito passivo que poderia ter até 10 anos se a homologação fosse tácita, vai passar a ter só 5. Mas muitíssimo cuidado, nada foi alterado no Código Tributário Nacional. Nada foi alterado no CTN. O que extingue o crédito no lançamento por homologação é a homologação. Cuidado, apenas para efeitos de interpretação do artigo 168, inciso 1, só para efeitos de interpretação do artigo 168, inciso 1, é que considera-se extinto o crédito com o pagamento antecipado. Volto a insistir, nada foi alterado no CTN. O que extingue o crédito no lançamento por homologação sempre foi, é e vai continuar sendo a homologação, que pode ser até tácita em 5 anos. Apenas para efeito de interpretação do artigo 168, inciso 1, é que considera-se extinto com o pagamento antecipado, que é para tirar do contribuinte aquela possibilidade dele ter até 10 anos para pleitear a restituição, caso a homologação fosse tácita, que na maioria das vezes é. Ok? Então é assim que funciona a questão da Lei Complementar 118, no que diz respeito ao prazo de 5 anos para pleitear a restituição no caso do lançamento por homologação. Legal? Muito bem. Aqui é uma posição do STJ que eu achei interessante colocar. A distribuidora de bebidas, ao adquirir o produto industrializado do fabricante para posterior revenda, o fabricante, ao vender para a distribuidora, a incidência do IPI. Só que da distribuidora para frente, não, porque a distribuidora não é industrial. Então, a distribuidora não tem como recuperar esse IPI. Ok? Muito bem. Então, a não ser no custo do produto. Então, a distribuidora de bebidas, ao adquirir o produto industrializado do fabricante para posterior revenda ao consumidor final, suporta o encargo financeiro do IPI realmente, cujo valor vem, inclusive, destacado na nota fiscal de aquisição. A fabricante, portanto, ostenta a condição de contribuinte de direito, porque é o fabricante que vai recolher o IPI para a União. E a distribuidora de contribuinte de fato, porque ela está assumindo um ônus. Assim como quando eu for comprar essa caneta, quando eu fui comprar essa caneta, o contribuinte, já sabemos, do ICMS é a loja que me vendeu.
eu sou o contribuinte de fato, porque eu acabo arcando com o ônus do imposto. O contribuinte de direito transfere ao contribuinte de fato o ônus financeiro. E assim acontece lá também na distribuidora. Nessa condição, a distribuidora tem legitimidade para pleitear a repetição dos valores pagos indevidamente a tal título. Por que eu faço questão de colocar essa decisão aqui? Pelo seguinte, porque o contribuinte de fato, conforme eu já tinha colocado para você, o contribuinte de fato não faz parte da relação obrigacional tributária. Ele não é sujeito passivo da relação obrigacional tributária. Não é. Então, normalmente ele não poderia pleitear restituição. Não é? Se eu comprei essa caneta e veio com ICMS alto, eu não posso pleitear restituição. Não posso. Porque o contribuinte é a loja. Ora, mas, no caso, essa decisão do STJ deu a possibilidade de que o contribuinte de fato, que no caso do IPI é a revendedora, para pleitear a restituição. Então, pode ser explorado especificamente esse caso, é importante que vocês conheçam. Muito bem. STJ. A prescrição para o ajuizamento de demanda repetitória, a linguagem é muito chata, né? A prescrição para a ação de pedir o dinheiro de volta se perfaz no lapso de 5 anos, contados da data de extinção do crédito, já sabemos disso. Relativamente a tributos sujeitos a lançamento de ofício, tais como IPTU, taxa de coleta de lixo. Olha a taxa de novo aqui, ó, chamando de limpeza urbana, você já sabe que não pode mais, só a coleta de lixo. A despeito da data da declaração da inconstitucionalidade da lei tributária em controle direto ou difuso, que não enseja a reabertura do prazo prescricional. Este é um detalhe curiosíssimo. Muito bem. Por que é um detalhe curioso? O sujeito tem 5 anos para pleitear a restituição, eventualmente, de um IPTU, etc., ou taxa pagos indevidamente. Mas vamos imaginar que ele pagou, tudo bem, o que estava lançado, mas depois verifica-se que aquele tributo era inconstitucional. Ele vai poder pleitear a restituição, mas não reabre de acordo com o STJ, olha que absurdo, não reabre o prazo prescricional. Então, se porventura essa decisão, julgando inconstitucional o tributo, foi faltando 2 dias para completar 5 anos, o sujeito passivo tem 2 dias para pleitear a restituição só. Olha que absurdo. É um absurdo realmente, mas é o que está no STJ e é o que vale para nós. É a decisão do STJ e é o que vale para nós. Ok? Então, a declaração de inconstitucionalidade da lei tributária em controle direto não enseja a reabertura do prazo. Foi no último. Por isso, muitas vezes, o governo, quando há na justiça uma inconstitucionalidade de um tributo, o Poder Judiciário enrola para jogar a decisão lá para frente, para que não dê oportunidade para que os contribuintes possam pleitear a restituição daquilo, porque o prazo já vai estar muito pequenininho, eles já decidem quase estando prescrito o direito de pleitear a restituição, que é de 5 anos. Um verdadeiro absurdo, mas por isso mesmo muito fácil de guardar, não é? Pela excentricidade da decisão. Súmula 461 do STJ. O contribuinte pode optar por receber por meio de precatório ou por compensação o indébito tributário certificado na sentença declaratória transitada em julgado. O que significa isso? Se ele pode querer receber em dinheiro ou por compensação. Em dinheiro tem o problema que vai se criar precatório, ele vai ter que esperar para pagar, etc., para receber, etc. Agora, na compensação, uma empresa deve IPI e recolheu indevidamente o IPI em períodos anteriores. Então, ela pode pleitear que
esta restituição a que ela passou a ter direito. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique lá.